Voltei. Deixa eu já pegar o seu Francisco aqui enquanto não tem ninguém. Vamos lá. Vamos procurar agora o seu Francisco. Pessoal, obrigada pela paciência de vocês, né? Acho que eu achei ele aqui. Vai, computador. Vai dar certo. É assim mesmo. A internet a gente fica tenso. Aí, abriu. Vamos ver aqui. Cavalcante. Underline. Puxa vida, tô tomando um couro aqui. Eu vou procurar na raça, na unha. Vamos lá, seu Cavalcante. A turma tá ansiosa, né? É natural. É um assunto que a gente fica assustado, todo mundo fala de isolamento, os profissionais da saúde nessa frente, tem muita polêmica, né, que a gente vai abordar aqui a respeito do reconhecimento da profissão. Então, nós vamos tentar tratar essas questões mais macro, porque o nosso tempo é escasso, né? Então, Cavalcante, eu vou digitar o nome inteiro, eu vou achar. O mais difícil eu consegui foi agendar a entrevista, né? Cavalcante. Andrade. Francisco. E agora? É castigo, né? Não é castigo isso? Vamos lá, aqui, ai, aparece de novo. Seu Francisco, doutor Francisco, o senhor pode rir de mim, viu? Que eu tava falando, não, o senhor vai conseguir fazer, vai dar certo, e agora eu que tô aqui tomando um couro com 3.500 pessoas online, eu tô tomando um couro do Instagram. Vamos lá. Acho que é justamente isso, né? Pagar mico em público, sim. Vocês vão ter paciência comigo, não vão? Áudio tá ótimo, maravilha. Sem som normal. Tá devagar aqui para navegar. Eu vou achar seu Francisco na marra. Achei. Cavalcante. Fixar comentário. Quero transmitir ao vivo. Acho. Vamos lá. Ai, doutor Francisco! Achamos, né? Tá que nem Tava, o computador que não funciona no dia de apresentar o TCC. tava Né? difícil de me encontrar, né? Nossa, tem muita gente. Doutor Francisco bateu recorde, viu? É mesmo? 4.400 pessoas online, tá? Então, ó, É eu mesmo? perdi muito tempo já falando, Sim. tentando encontrar o senhor. Eu não vou mais tomar, o pessoal já deve, antes, senão daqui a pouco a turma vai estar com raiva de mim. Ah, Então, então é assim, eu já apresentei o Dr. Francisco Cavalcante, é o presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Ministério da Saúde ele criou uma ação estratégica chamada Brasil Conta Comigo, Profissionais da Saúde, para enfrentamento do Covid. Eles estão fazendo um chamamento a profissionais da saúde de diversas áreas, tem assistentes sociais, tem fonoaudiólogos, tem até professores de educação física, e os médicos veterinários estão nesse meio aí, né? sim. Dentro dessa estratégia, o Ministério da Saúde ele pede que esses profissionais, pede não, ele obriga os profissionais a preencherem um formulário e eles terão que fazer um curso. São as duas questões que na portaria que foi publicada hoje, que são obrigatórias. Na verdade, é quase como preparar para uma guerra, né, doutor Francisco? É garantir que as pessoas vão estar preparadas para o pior. É assim que a gente enfrenta a crise, né? Na hora que o profissional for preencher o cadastro, ele assinala se ele está disponível ou não a atuar como voluntário no caso de necessidade frente a essa questão da Covid, né?
Eu até pedi para o pessoal fazer as perguntas antes, porque a gente, imagina, com 5 mil pessoas, eu jamais conseguiria ler tudo que a turma está comentando, mas eu agradeço a audiência. Então, vamos assim a uma primeira pergunta para a gente fazer uma introdução, doutor Francisco. Eu queria saber qual é o papel do médico veterinário na sociedade, na saúde pública, de uma forma geral. Pois é, boa noite aí. Primeiro eu quero me dirigir a todos os meus colegas médicos veterinários, né? E aos meus colegas zootecnistas também se inscrevem no Conselho Regional e no Conselho Federal. A medicina veterinária, ela tem mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Quando era chamado doutor dos animais, né? E no Brasil, somente em 33 que o Getúlio Vargas aí já normatizou a profissão, né, dando alguns direitos para o médico veterinário exercerem dentro da sua ética a profissão. Então você vê que o reconhecimento não é de hoje, né? O reconhecimento é bem antes de Cristo. A gente já tinha os colegas que trabalhavam pela preservação do bem-estar dos animais. Em 33 o Getúlio baixa esse decreto, tanto que 9 de setembro é o nosso dia, né, o dia do médico veterinário oficial, e em 68 sai a Lei 5.517, que regulamentou a nossa profissão. Então é uma profissão essencial, importante, que nós cuidamos do reino animal como um todo, desde a sua formação até a sua convivência com a sociedade, e trabalhamos também naquilo que é oferecido à sociedade para se alimentar, que é a proteína animal, de origem animal com qualidade. Essa é uma grande missão nossa. Então nós somos realmente agente de saúde pública, né? Porque você, permitindo que os animais sejam sãos, automaticamente vai refletir na sociedade, caracterizada aquelas grandes zoonoses que afetam o homem-animal, o animal-homem, né? Esse é o grande trabalho nosso. E aí a gente pode até mencionar algumas zoonoses que são conhecidas, né? Como a tuberculose, a brucelose, né? A cisticercose, né? A leptospirose e muitas outras enfermidades, a raiva, né? Que afeta o animal e afeta o homem. Então a nossa missão é saúde. Saúde dos animais, saúde humana e saúde ambiental, porque ela reflete também no meio ambiente, porque nós temos os animais silvestres ou selvagens que convivem nas nossas faunas, e nós temos também que tratá-los bem. E quando você fala em ambiente, você vê os desastres ambientais, como as enchentes, os rios, você viu o caso de Brumadinho, em que a veterinária teve uma atuação exemplar, né? Na morte de muitos animais, e muitos foram salvos graças ao trabalho coordenado pelos veterinários, com a ajuda do Corpo de Bombeiro e a sociedade como um todo. Veja o que o Brasil hoje representa para o mundo quando ele conseguiu erradicar algumas doenças, né? Como aqui a peste suína africana, que naquela época que apareceu aqui foi um terror para a área animal, nós conseguimos erradicar. Um esforço de toda a nossa profissão, com a ajuda do Criador, né, que reconhece o trabalho profissional nosso, e a ajuda da sociedade. Conseguimos erradicar. Veja recentemente o Brasil declarado para o mundo livre de febre aftosa com vacinação, que é uma doença extremamente econômica, né? Aquele país que não consegue se livrar da doença, perde mercado. E nós conseguimos um trabalho de mais de 60 anos, né? E hoje o trabalho do Brasil ser um dos maiores exportadores de proteína animal, de origem animal, né? Do trabalho da inspeção, que completou 100 anos agora. Então, sempre a veterinária visa a saúde, né? Visa a saúde. Esse chamamento, no momento, agora, é muito importante para a gente. Não é nem reconhecimento, é a reafirmação. Porque nós temos tido reuniões no Ministério, tivemos reunião com o ministro Mandetta, bem antes de qualquer problema, levando o nosso apoio e nos colocando à disposição,
né, para que eles, na hora que precisasse, nós estaríamos aí à sua disposição, né, e fazemos parte hoje de 14 conselhos federais em que são considerados os conselhos da área de saúde. É tanto que a portaria ele elenca os 14 conselhos federais que hoje estão convocados pelo ministro para formar uma equipe multidisciplinar, agregando-se a eles, né, a medicina, ao Conselho ao Ministério da Saúde, para que cada um contribua, né, no cumprimento dos protocolos firmados pelo Ministério da Saúde, né, em conter o avanço dessa terrível enfermidade que hoje assola o Brasil e o mundo. Pela sua experiência, doutor Francisco, o senhor já viu alguma coisa parecida no sentido assim, de um chamamento aos médicos veterinários para enfrentar uma doença que é humana? Olha, o nosso chamamento ele sempre foi permanente, né? Nós não tivemos assim uma calamidade em que a gente fosse chamado exclusivamente, porque a gente já participa disso desde aquilo que eu falei da era de Cristo, né? Nós éramos importantes, né, em conter avanço de qualquer doença ou de qualquer enfermidade, ou uma parasitose, etc., que venha afetar o ser humano. Um chamamento desse é importante, é um reconhecimento do trabalho da medicina veterinária, O colega hoje clínico veterinário, ele é um agente em saúde primordial, porque ele preza a vida do animal. Então, sempre nós somos chamados, sempre nós estamos presentes. Então, nosso chamamento em calamidade, ele, nesse ponto atual, realmente é importante, né? Mas nós sempre estivemos junto com a sociedade, junto com as autoridades, em qualquer avanço de qualquer doença, porque essa é a nossa missão, né? Tratar bem os animais, preservá-los de qualquer enfermidade que não venha afetar a humanidade. Doutor Francisco, o senhor me permite, a gente tem bastante gente conectada. E eu queria fazer um comentário com as pessoas que estão assistindo. Eu tô vendo aqui, a turma está discutindo, a gente vive uma época que a turma está muito polarizada. E eu queria chamar a atenção do público, assim, a nossa ideia, qual que é, doutor Francisco, chamando essa live? É aliviar um pouco a ansiedade do pessoal, é trazer informação, é ser produtivo. A gente não quer criar um ambiente de discórdia. Eu acho que a gente gasta energia desnecessariamente com esse tipo de discussão, lado lá, lado cá. Então eu acho assim, quem está assistindo 6 mil pessoas não é porque está brincando. Exatamente. É porque está preocupado com a situação. Exatamente. O senhor disponibilizou o seu tempo, nós disponibilizamos o nosso canal. Eu queria que as pessoas respeitassem um pouco mais e prestassem um pouco mais para fazer esse momento mais útil. Então, a participação é primordial, mas a gente precisa ter respeito a esse momento. E eu queria fazer uma segunda pergunta. As pessoas comentam muito, doutor Francisco, o pessoal do setor, os médicos veterinários, tem muita gente que acha que não é o médico veterinário não é reconhecido como profissional da saúde, que não existe esse reconhecimento. O senhor deve ter muito mais conhecimento dessa insatisfação do que eu. Eu queria que, pela sua experiência, o senhor pudesse compartilhar conosco um pouco do que o senhor sabe desse tema e tentar desfazer um pouco essa ideia. Mas, Priscila, nós fomos considerados um médico de saúde, né? Eu acho que a sociedade que tem uma visão assim é o doutor do cachorro. E nós não somos só isso, né? Quando a gente fala o doutor do cachorro, nós estamos trabalhando na saúde pública, porque nós estamos vacinando, nós estamos tratando, né? Nós estamos operando, nós estamos dando consultoria, nós estamos eliminando os parasitas, né? Isso é saúde pública, porque isso afeta a sociedade. O animal doente, existem as zoonoses que ele afeta o homem. E o clínico veterinário, ele é um potencial agente de saúde, porque quando você leva um animal lá, você leva exatamente para prevenir alguma doença que pode afetar a convivência dele com a sociedade, né? Esse é um ponto. O outro ponto fundamental, quando você vai hoje adquirir qualquer produto de origem animal, que tenha inspeção ou municipal, estadual ou federal, é uma garantia
porque existe uma infinidade de doenças que podem ser transmitidas ou pelo leite, ou pelo queijo, ou pelo mel, ou pelo ovo, ou pela carne in natura. E a visão nossa é eliminar isso, né? Que são as verdadeiras zoonoses que afetam o homem e do homem afeta o animal em que ele convive. Então nós somos um agente de saúde, né? Eu gostaria que a sociedade, a partir desse programa seu, a sociedade tivesse essa consciência e não visse só o médico veterinário como o doutor do cachorro. Nós não somos só isso, né? Olha a pesquisa. A categoria médico veterinário se vê como um profissional da saúde, porque parece que essa insatisfação vem por parte dos profissionais, eles acham que não são reconhecidos. Infelizmente, pode ter alguns que não pensem assim, né? Mas desde que nós estamos aí nesse caminho de conselho, é a missão nossa. Gente, nós somos agente de saúde. É tanto que hoje a gente preza pela saúde única. O que é isso? Reconhecido pela Organização Internacional de Epizootia. O que é isso? Saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Em que hoje no mundo já há 4 eventos sobre saúde única. E nós queremos trazer para o Brasil, em 2023, esse Congresso Mundial sobre Saúde Única. A junção do médico veterinário nesse trabalho de saúde, essa conscientização do profissional. Então o profissional, no momento que ele se forma, em que ele cuida do reino animal, ele já tem que se caracterizar como homem de agente de saúde. Sem dúvida alguma, né? E essa consciência nós estamos implantando, nós estamos cada dia mais levando ao conhecimento dos colegas médicos veterinários, às faculdades, aos ministérios, né, ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, a importância nossa no trabalho do dia a dia como agente de saúde pública, né? Essa visão a gente nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de ser e de acreditar. Essa é uma convicção minha, né, de meus 70, quase 50 anos de profissão, né, trabalhando em proveito da saúde pública. Quando você fala saúde pública, é saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Esses 3 conjugados refletem hoje no mundo uma conscientização de saúde única. É tanto que nós tivemos recentemente uma reunião com o presidente da Associação Brasileira de Medicina, para que a gente traga, e conjuntamente a gente traga para o Brasil esse evento de saúde única. Então nós somos essa conscientização dentro da própria Associação Mundial de Medicina e a Associação Brasileira de Medicina. Colegas, pense nisso. Você é um agente público em saúde pública. Pense nisso. Você não é só o doutor do cachorro. Você não é só o inspetor de alimentos. Você é um agente em saúde pública. E muito importante, porque nós cuidamos do reino animal como um todo. Manter esse reino animal no seu bem-estar. E quando falo em seu bem-estar, é a saúde em primeiro lugar. Doutor Francisco, vamos agora à questão da portaria desse programa do Ministério da Saúde, que o pessoal está com muitas dúvidas. Na portaria está escrito que o preenchimento do cadastro ele é obrigatório. O link do cadastro está no nosso site, avicultura.info. Na matéria principal, tem um médico veterinário segurando uma galinha, lá tem o link do cadastro. Ele é obrigatório para os veterinários. Seja de qualquer maneira, doutor Francisco, é o médico veterinário que está em situação regular, irregular, o que atua, o que não atua? O senhor sabe especificar? Veja bem, eu só posso funcionar, né, e informar o Ministério da Saúde aqueles colegas que estão devidamente legalizados e ativos dentro do Conselho Federal, não é? Os que estão fora, quer dizer, eles não existem para a gente. Então, para que você informe ao Ministério da Saúde, eu tenho um cadastro dos profissionais, né? E esse cadastro é que nós estamos trabalhando conjuntamente com o Ministério da Saúde. Todos aqueles que são legalmente estão cadastrados foram informados. Os que não compõem, não existe para o Conselho.
Então, essa é a primeira premissa, né? Sem esse cadastro, nós não podemos funcionar, né? E para o colega ter o cadastro, ele tem que estar totalmente dentro da Lei 5.517. Esse é o princípio básico, né? Então, o que é que o Ministério está fazendo? Né? Congregando todos, vejam o potencial que existe no Brasil de pessoas ligadas à saúde pública. Você juntando 14 conselhos federais, com todo esse potencial que pode, cada um com a sua contribuição, participar desse trabalho no governo federal, tentando amenizar o avanço dessa enfermidade. Tá, a gente já leu nos informativos do Ministério da Saúde que quem não fizer o cadastro e não concluir, porque tem que fazer o cadastro e tem que fazer esse curso de atualização. É importante fazer esse curso, né? Profissionalmente falando, não é? Sim, veja bem. Então, o que é a primeira medida? Um cadastro. Então, o Ministério da Saúde, conosco, vai saber quantos colegas estão ativos realmente no Brasil. Eu informei hoje 140 mil, 138 mil a 140 mil profissionais ativos, né? Porque juntando todos nós temos hoje 185 mil profissionais. Aí tem os que faleceram, os aposentados que não exercem, mas em atividade hoje é a média de 140 mil. Então, todos os colegas que desejarem, se cadastrem. Eles vão se cadastrar. Se cadastrando, automaticamente eles vão receber um questionário, que nada mais é do que uma avaliação. Em que área eu trabalho? Né? Eu sou um prestador de serviço numa clínica veterinária, eu sou um diretor de um hospital, eu sou um médico veterinário do Serviço Público de Vigilância ou do Serviço Público de Inspeção. Então, o colega já vai se cadastrar, informar ao Ministério da Saúde a sua atribuição, né? E dentro dessa atribuição é que ele vai começar a selecionar e fazer o curso online, né? Em que o colega é obrigado, é importante para a gente, eu acho que gostaria que todos eles participassem ativamente desse momento importante para a veterinária. Ele vai receber o curso. Os que não passaram, os que não quiseram se cadastrar, o Ministério da Saúde vai nos devolver aqueles que não participaram ou aqueles que não foram aprovados na prova, né? Porque a prova vai dar um certificado de conclusão que ele recebeu, e a prova é focada no coronavírus, no Covid-19, né? Nos protocolos firmados, né, por essa equipe do Ministério da Saúde, em que, com essa visão que ele tenha de cada colega, ele escolhe aí os 140, vamos supor. Então, um eu quero na área de inspeção, outro eu quero na área de clínica de pequenos animais, outra na área de transporte, na vigilância epidemiológica, no transporte internacional de porto e aeroporto, o que é que o colega faz no porto e aeroporto, né? Proibindo a entrada de animais vivos de países que não pode exportar para o Brasil, de alguns produtos de comestível que vêm de determinados países que não podem entrar no Brasil. Então, de repente, o Ministério da Saúde, esses colegas são importantes lá no Porto de Santos, no Porto em Pernambuco, na Bahia, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Recife, trabalhando com a polícia, que hoje já trabalha, né? Hoje nós já temos a equipe nesses pontos, né? Exatamente para conter a entrada de produtos indesejáveis ou irregulares, e trabalhamos juntamente com a Polícia e a Receita Federal, e de repente esses colegas são imediatamente convocados para fazer parte dessa equipe, para seguir os protocolos que esse grupo do Ministério da Saúde trabalha para conter a enfermidade. Eu acho que essa é a grande oportunidade para a gente firmar cada vez mais a posição nossa como agente de saúde. Doutor Cavalcante, tem muita gente perguntando se eu não me cadastrar tem alguma sanção, ou se eu não me colocar como voluntário tem alguma sanção. Eu acho que tem algumas questões que são muito específicas ao Ministério da Saúde. Se o senhor não tiver essa informação, acho que a gente pode não resolver. Agora, pelo que o senhor comentou,
tem algumas outras dúvidas. Por exemplo, o pessoal que atua como médico veterinário em áreas que são essenciais. Sim. Por exemplo, um médico veterinário que atua num frigorífico que está trabalhando hoje, fazendo inspeção. Ele vai ser, ele se colocando como voluntário, ele pode ser direcionado para outra atividade que não essa, que já é considerada essencial? Bom, que tenha relação é possível, né? Que tenha relação com a nutrição, né? Com formação de cesta básica, né? Abertura de restaurantes. Na área comestível é possível, abastecimento, né? De supermercados, né? Açougue, comércio, né? Varejista. Então, exatamente, na área específica dele. Qual é o foco dos protocolos que envolve a doença, que há necessidade da presença do veterinário? Isso quem vai avaliar é o Ministério da Saúde. É o Ministério. Ao mesmo tempo é o Ministério da Saúde. Eu trabalho numa clínica. Né? Essa clínica, ela presta um serviço a N entidades de classe. De repente, ele participa, junto ao Ministério da Saúde, o Ministério determinando alguma missão especial para ele. Isso é possível, né? Ou mesmo até numa rede hospitalar. O colega é um especialista em anestesia, ou em formação de pré-requisitos operatórios, e há necessidade, né, dele fazer justamente para levantar todas essas informações. Exatamente. Saber onde é que está cada profissional, o que ele está fazendo, aquilo é essencial, dá para tirar ele de lá ou não, é justamente por isso justamente isso. Preencher o cadastro agora, né? Exatamente. Porque se você analisar, Priscila, 14 conselhos, imagina você, que potencial você não tem de ser humano para enfrentar a doença. É um potencial fantástico, em que cada um tem uma participação. O psicólogo tem a sua participação, o radiologista tem a sua participação, o biomédico na área de diagnóstico laboratorial. Então, todos, né, temos uma participação. A gente, né, na área de convivência do pet com o humano, né, qual a recomendação que vai ser dada? Olha, a pessoa está enferma, então não tem um contato direto com o seu animal. Muito embora a doença não atinja o animal, mas é bom que ele se afaste um pouquinho, né, do seu animal. Mas não abandone, né, porque abandonar é crime. Então isso é outra polêmica que a gente tem que combater para que o colega que esteja doente e ele conviva sozinho não abandone o animal. Doe para alguém, coloque em alguém, mas nunca abandoná-los, né? Essa é outra missão nossa. Tem uma outra dúvida aqui do pessoal, que também eu acredito que não vai ser o senhor nem eu que vamos responder, doutor Francisco, que se refere à remuneração. Por exemplo, eu sou autônoma e eu sou chamada para atuar no enfrentamento à Covid. Quem que vai garantir o meu sustento? Essa é uma dúvida. Eu acredito que isso quem vai definir é o Ministério. Não sei, o senhor deve estar de acordo comigo. Esse é um primeiro passo que está sendo dado, que é o cadastro, a realização do curso. As próximas etapas virão, né? Virão, com determinação de como que vai fazer, remuneração. O senhor tem até mais experiência nisso, se quiser complementar o pensamento. Ô Priscila, você vê as medidas que o governo tem tomado, né, com o desemprego. Né? Agora, até mesmo a empresa que demita ou que reduz o salário em até 30%, o governo assumindo o compromisso de repor esse dinheiro. Então, pensar agora na remuneração, eu acho que não é o correto. Primeiro eu vou me cadastrar, né? Depois eu vou responder o meu questionário, né? E depois eu vou receber meu diploma. Quando eu for convocado, se você é convocado, o governo sabe, quando convoca, você saiu do seu emprego para alguma missão, né? Ou você é convocado, se você é funcionário, já dentro das suas obrigações salariais. Mas aquele colega que é autônomo, o governo não vai deixar você trabalhar sem ter a sua remuneração. Acredito eu. Mas não é o momento de se pensar nisso. O momento vou me cadastrar, vou responder o questionário, vou esperar a minha convocação e aí sim
Na hora da convocação é o que vem, né, o trato pessoal da pessoa com quem está convocando. Eu acho que o principal dessa discussão, nesse momento, é ter a ideia de que é um momento de levantamento de informação. Até por isso que o Ministério pediu os dados ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, para poder fazer o cruzamento, para ter um filtro mais bem feito, né? A partir desse levantamento, com as pessoas se manifestando se estão disponíveis ou não, imagino que uma pessoa que esteja preocupada com a remuneração ou não, ou um pouco insegura, por falta de informação, vá dizer que não. E talvez possa mudar de ideia depois também. Na verdade, o que se faz nesse momento, quando a gente fala de enfrentamento de crise, é um levantamento de quais são as armas que você tem para lutar. Exatamente. Né? Inclusive, a gente vê algumas discussões hoje em dia sobre o uso de equipamentos... EPIs, né? Não, os equipamentos veterinários, até respiradores veterinários sim. podem ser adaptados, né? Tem. Inclusive, nós estamos fazendo esse levantamento a nível nacional, né, daquele colega que possa emprestar, né, durante a crise, né, de necessidade, não só o respirador, como os monitores, né, que são disponíveis, esses dados estão levantados. E eu tive até informação que algum estado, o estado do Nordeste, alguma prefeitura, até já teve esse empréstimo e está funcionando, né? Se você levantar aí em torno de 20 mil clínicas no Brasil inteiro, você teria aí por baixo uns 800 a 1.000 respiradores e monitores que poderiam, né? Aí vai depender de cada profissional, porque ele também tem o seu trabalho na clínica, ele também não pode ceder e amanhã ele ficar prejudicado. Então, é aquele que realmente eu posso fazer, eu posso emprestar. E o Ministério, eu quero, ou a Secretaria Municipal de Saúde ou do Estado, eu preciso desse respirador. E aí, cada um fazer o seu trabalho conjuntamente. Agora, pensar também que eu estou já prevendo o emprego, não é isso, né? O que o governo quer? Ele quer saber qual o seu exército que existe dos 14 conselhos federais que eu possa amanhã convocá-los. E na hora que eu convocar, eu vou convocar com os seus direitos e os seus deveres. Eu acho que é nessa linha que o Ministério da Saúde está fazendo. Sim. A gente vê, né, o quadro de como está o número de mortes que está sendo provocado por essa doença, a quantidade de problemas e falta de leitos, e às vezes não tem nem como enterrar. A gente está vendo na Europa, a Espanha cada dia batendo recorde em número de mortos. Então, na verdade, eu acho que as autoridades públicas estão se preparando mesmo, levantando informações, o que não significa que se você preencher esse cadastro, você está alistado ou assinando o seu atestado de morte, né? Exato. Não é isso, na verdade, é o levantamento de informações, a gente já está atrasado com isso. Eu acho que as pessoas poderem contribuir com isso é participar da solução do problema, né? A gente fazer esse exercício um pouco de cidadania, né? Que a gente às vezes conhece muito só da leitura, de saber que está na lei, o cidadão, e nós estamos tendo uma oportunidade de exercer a cidadania nesse sentido. De, eu existo, eu tenho essa formação e eu vou ajudar. Ou não vou ajudar, é um direito que tem, né? Mas as coisas estão sendo feitas de forma clara, é que as pessoas se assustam, existe muita informação solta, muita desinformação, muita ansiedade, porque a situação é realmente preocupante, e então acaba gerando esse tipo de dificuldade, né? Agora, a gente tem visto uma participação da medicina veterinária em termos de disponibilizar a estrutura para essa guerra, né? Que é uma guerra, de maneira muito ativa, né? Por exemplo, o Ministério da Agricultura disponibilizou os seus laboratórios e os seus profissionais para realização de testes, né? O senhor tem acompanhado isso, né? Sim, sim. E lá tem o veterinário também, né? Como trabalha no laboratório na área de diagnóstico, né? De doenças. Então, nós estamos presentes também, trabalhando com outros profissionais, o químico, o farmacêutico, o biólogo, né?
o biomédico nesse laboratório, na área na rede de diagnóstico do Ministério, na Embrapa, tem os colegas todos lá, então nós estamos presentes. Eu acho que, Priscila, é um momento de serenidade, né, de muita calma, né, nada precipitado, há muitas informações controversas, né? O ministro Mandetta, ele mantém uma linha focada em 3 princípios básicos, tanto que a gente acompanha diariamente a sua entrevista à tarde, quando ele dá o panorama brasileiro. O Brasil é um pouco diferente dos outros países, nós estamos ainda numa temperatura aquecida, né, no nosso Brasil, de 30 graus, 29, 30 e poucos graus. Isso predispõe a não crescimento do vírus, né, porque, segundo a informação que a gente tem, acima de 25 graus centígrados ele já perde a sua eficiência. E a Europa está num período de frio, né, de muita temperatura muito baixa. E qualquer agente patógeno, né, geralmente ele precisa de uma temperatura de manutenção que é baixa temperatura. O Brasil tem essa característica um pouco diferente, e o Brasil ele se preparou e está vendo o ponto fraco nosso, que são os hospitais realmente. A rede hospitalar nossa, a pública principalmente, deixa muito a desejar, né? Eu acho que esse é o momento das autoridades da área de gestão pública, com prefeitos, governadores, eles têm que passar da crise, rever o seu sistema hospitalar, seu sistema de saúde, né, e investir nisso, porque saúde é vida, e vida é trabalho. Se não tem saúde, não tem vida nem tem trabalho. Então nós temos que investir muito e ter essa consciência de que a saúde pública é o poder número 1. Depois é que vem toda a sequência da nossa vida, né? Então, eu só queria destacar de novo aqui para o pessoal. Eu estou falando do nosso site, que tem o link para o cadastro, porque é muito fácil de falar. É avicultura.info, é a matéria principal, ela tem o link do cadastro. Vocês vão informar o CPF, um e-mail, vão criar uma senha, e aí lá vão ter todas as informações de prazo, de informações que são necessárias. Tem o número do Ministério da Saúde também, o 136, que para quem tiver dúvida pode ligar para tirar as dúvidas a respeito dessas questões mais técnicas que são realmente do Ministério. Eu acho que a gente arriscar responder qualquer coisa muito específica aqui uma irresponsabilidade. É um erro. Né? É um erro. É desinformar. É desinformar, exato. Né? Então, lá vão ter todas as regras, a hora que você acessar, as informações estão todas lá. É só ler com calma. Vocês vão perceber que as coisas vão ficar bem. E é isso mesmo, é um levantamento de informações a respeito de qual é o exército que nós temos para uma possível necessidade de utilização dessa força futuramente, né? Exatamente. O senhor não lembra de nenhum episódio desses no Brasil ou em outro país? Não, se eu disser aqui que o que eu sei, eu estou errando, né? Eu não tenho conhecimento no Brasil que tenha sido feito um chamamento desse, né? É uma experiência que acaba sendo nova, né? Essa para mim, eu com meus poucos anos de vida, é a primeira vez que a gente assim participa de um chamamento desse, num momento muito delicado, em que a gente tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade, né? Para que a gente amenize, né, o anseio da sociedade. A gente vê as pessoas até apavoradas, né? Eu, por exemplo, sou eu, minha mulher e minha filha, eu vejo a preocupação que minha filha, ou minhas filhas, são 3, têm comigo, né? E a gente sabe disso, né? Porque é uma virose em que me parece que o problema respiratório é o ponto fraco dela, né? Esse que é.
e geralmente as pessoas mais idosas que passaram por algumas doenças e algumas enfermidades crônicas, isso complica um pouquinho até o tratamento. Mas a gente vai sair dessa, se Deus quiser, né? Me parece que de ontem para hoje houve uma queda um pouquinho, né, de notificações, isso já é importante, é um bom sinal, a gente está no pico, né? O Ministério da Saúde é que sabe disso, mas a gente está acompanhando, e é para a gente realmente colaborar, né, e ajudar o governo nesse momento de tanta apreensão. Nos ajudarmos uns aos outros, Uns aos né? outros. Porque Exatamente. até os membros do governo estão arriscados Exatamente. a se contaminar com esse vírus, arriscando sua Exatamente. saúde. Então, é nos ajudarmos enquanto seres humanos, né? Exatamente. É nisso que nós temos que pensar. São nas pessoas da nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes. Nosso né? vizinho, né? O vizinho daqui, o vizinho de frente, perguntando como é que está. Somos nós. Exatamente. Eu acho que um ponto assim que a gente destaca foi essa união, esse amor um pelos outros, né? Hoje a gente percebe que a palavra amor está em primeiro lugar. Solidariedade, né, doutor? Solidariedade. Solidariedade. Né? E então, eu repito só mais uma vez, avicultura.info, lá tem o link do cadastro na matéria principal, para as pessoas entrarem e preencherem. E depois a gente vai disponibilizar nesse mesmo conteúdo, nessa mesma matéria, essa matéria aqui que eu vou subir no YouTube, essa entrevista, para as pessoas que não puderam acompanhar, poder seguir. E eu já vou meio encerrando, doutor Francisco, por causa do tempo. O LinkedIn nos dá 1 hora de limite para a gente poder conversar, né? Tem bastante gente parabenizando aqui a sua disponibilidade, que o senhor se abriu e veio aqui, vamos dizer assim, momentos de crise, momentos de polêmica, as pessoas não põem a cara para bater, né, doutor Francisco? Ninguém quer ficar de frente com a confusão, né? Esse é que é o momento que a gente tem que estar aí para ajudar, né, para acalmar, né, para dar opiniões, para refletir, né? Esse é que é o momento. Isso. É o momento nosso, né? O momento, e eu peço que cada colega reflita na sua posição, né? Na hora que der os seus dados, der as suas informações, sejam informações que somem ao nosso esforço e deixar a medicina veterinária no seu patamar que ela sempre deve ter, né? Esse patamar social. Eu sempre digo que a nossa profissão ela tem um eixo, 3 pilares, né? Que é o social, o político e o econômico, né? No econômico, a gente trata para ter produção de proteína de qualidade. No político, é você fazer parte das decisões políticas de governo, do poder legislativo e do poder judiciário. E social é esse, né? Esse é um trabalho social em que tem que ser o primeiro trabalho nosso, da medicina veterinária, mostrar à sociedade para que a gente está aqui. E ao colega por que ele contribui com o conselho, né? Para defendê-lo e para, nessas horas, levar a posição nossa ao poder judiciário, ao poder legislativo e ao poder executivo. Há poucos instantes eu estava falando com o senador Wellington Fagundes, que é nosso colega médico veterinário, né, que entrou com um projeto de lei agora no Senado, um PL, e ver se ele cria também a telemedicina veterinária durante esse período, né, para que o colega amanhã não receba denúncias de quem quer que seja para processo ético. Então, tendo um projeto de lei em que o colega, eu sei que o animal não fala, mas o seu tutor fala. E o seu tutor, às vezes, trata o animal melhor do que até um próprio filho. Então, amanhã, se ele ligar para um colega numa telemedicina veterinária autorizada pelo Congresso, e ele orientar o colega, o tutor, como deve cuidar do seu animal, quais são os princípios fundamentais para ele conviver com essa doença por telefone, ele está fazendo um programa social também. Então eu conversei com o Elton, agradeci a ele me ligou,
sobre esse projeto de lei dele, e eu falei com ele também que iria falar hoje no seu programa, né? E que tinha tido um contato com o gabinete do ministro na segunda-feira para tratar exatamente esse problema da portaria que saiu aí. A gente já vem trabalhando com o gabinete do senhor ministro há 10 dias passados, né? Com o Alexandre, com o pessoal lá do gabinete, como a veterinária poderia participar desse exército da saúde humana, né? Na contenção da doença. Doutor Francisco, É muito isso aí, obrigada. né? Obrigado pela informação. Volto a repetir, pessoal, vocês vão ter que ler a portaria, vocês vão ter que ler as regras para saber prazo de cadastro, que se vai ter sanção, não tem outro jeito. Vocês já estudaram tanto para ter o diploma e para poder atuar, é só mais um pouquinho. Vocês já viram coisa muito mais difícil do que isso, né? Então, exatamente. Então não vai ter jeito, não vai ter como fugir. O link do cadastro está disponível no avicultura.info. Eu agradeço a audiência de todos e agradeço a sua atenção, doutor Francisco, e disponibilidade em conversar com o pessoal aqui ao vivo, online. Tá bom? Obrigado, Priscila, e eu estou à disposição a qualquer momento que você desejar falar conosco, estou à sua disposição, né? Não só nesse momento, mas em outras coisas melhores. Muito obrigada. E um abraço a todos os meus colegas e à sociedade e todos que acompanham o seu programa e vão segui-lo daqui para frente. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor Francisco. Boa noite a todos. Boa noite.